Picked up by Ingram. Lillard. This is for the win. Fala galera, meu nome é Rodrigo da Costa e está começando mais uma edição do podcast do For The Win. Hoje nós estamos aqui com Pedro Henrique Kist. Fala galera, tudo uma boa? E Rodrigo Arão. E aí galera, se liga que hoje o papo vai ser quente. Como o Rodrigo disse, o papo hoje vai ser quente. O assunto vai ser sobre o Los Angeles Lakers. E aí pessoal, o Lakers vai para os playoffs? O que vocês estão achando do LeBron James em Los Angeles? Será que ele vai conseguir carregar esse bando para os playoffs? Polêmica. Eu não acho que os Lakers vão para os playoffs, principalmente depois dessa parada do All-Star Game. Tem perdido muitas partidas que seriam consideradas relativamente fáceis, como aquele jogo contra os Grizzlies, esse jogo contra os Suns. Tem problemas no vestiário, isso é claro, é objetivo. E eu realmente não acho que os Lakers vão conseguir bater as outras equipes do Oeste, como o Clippers, como o Spurs mesmo. Os Lakers não têm capacidade para avançar para a pós-temporada nesse ano, que é uma decepção enorme, né? Que a gente apostava nossas fichas nesse time com o LeBron, apostava que os jovens do time iam evoluir pra caramba e não é o que tem acontecido, né? 4 jogos e meio, né? 4 jogos e meio fica complicado, fica bem complicado. Você começa a sair de um contexto de briga pra você começar a depender de milagre, né? É igual aquela... Quando a conta começa a ser, você tem que ganhar todos os jogos, você tem que ganhar 8 de 10, você tem que ganhar, sei lá, 7 de 11, assim, já começa a ficar num nível que a matemática já começa a jogar muito contra. O Lakers tinha uma tabela difícil, mas o que dava o conforto pro Lakers a nível de All-Star Break é que, primeiro, o Los Angeles Clippers não tem um interesse muito grande de jogar a pós-temporada. Isso fica meio explícito, primeiro, pela troca do Tobias Harris, e segundo, que eles só poderão escolher, né, na primeira rodada caso não vá para os playoffs, porque senão a pick vai pro Celtics. Então você tira um da briga. Você tinha essa sequenciazinha de primeira semana, segunda semana, que era relativamente tranquila. Tinha o Suns, tinha o Grizzlies. Só que os caras perderam praticamente tudo. O jogo que muita gente achou que eles não iam ganhar, que era o jogo contra o jogo contra o Pelicans, podia ser complicado por causa do Anthony Davis. Eles foram lá e ganharam, mas perderam pro Bucks, apesar de estar jogando bem. Perderam pro Grizzlies jogando mal. E aí, dois fatores que ajudariam muito para colocar o Lakers de cara na briga, né? Um certo desinteresse do Clippers a nível organizacional, a nível de cima, né? Do GM, da parte de planejamento de não querer jogar a pós-temporada. E ter um comecinho que pudesse dar uma confiança, pudesse deixar o Lakers a meio jogo, a um jogo e meio. Agora 4 jogos e meio, a matemática começa a ficar muito favorável. Já tô menos de 30 jogos, são por volta de 20 jogos para acabar a temporada. Tá muito complicado. E aí ver o que vai acontecer em junho, porque sem a pós-temporada pro Lakers, tudo fica muito mais instável. É claro que o LeBron vai jogar em 2019, né? 2019, 2020 o LeBron vai jogar, mas a gente não tem ideia de quem vai estar no lado dele e a gente nem sabe se são as pessoas corretas que estão ali para poder gerir esse elenco e planejar 2019, 2020, que a cada dia que passa é o que acaba norteando mais o Lakers, porque playoff tá difícil. Restam cerca de 20 jogos para acabar a temporada e o Lakers está quase 5 jogos atrás do primeiro time de classificação para os playoffs. Vocês acham que é mais fácil o Lakers conseguir uma pick top 10 do próximo draft ou a vaga nos playoffs? Igual o Arão falou, a própria matemática está contra o Los Angeles Lakers. Atualmente na 11ª colocação, é mais fácil o Lakers chegar à primeira posição do draft do que chegar aos playoffs, de acordo com o Basketball Reference. As chances dos Lakers ganhar a loteria é de 2,5% e dos Lakers chegarem aos playoffs é de 0,9%. Então, é algo que a própria matemática vai contra e a gente realmente acha que sem um milagre, o LeBron não vai conseguir levar esse time após a temporada. Então, é complicado saber, porque
talvez num outro time, vamos, por exemplo, usar, sei lá, por exemplo, o Mavericks ou o Timberwolves. Se o Timberwolves tivesse, sei lá, por exemplo, eles estão numa situação parecida, 5 jogos fora, é tranquilo pro Timberwolves, assim, ó, tem o Okog, a gente bota 35 minutos no Okog pra ver se ele desenvolve, tem mais aquele cara que talvez você possa ver da D-League pra jogar um pouquinho, e a gente termina 2019 desse jeito. Mas é o Lakers e é o LeBron, e o LeBron nunca... O LeBron não fica sem disputar uma pós-temporada desde 2005. Então é uma coisa muito fora da realidade você ter o LeBron James no seu time e você não pensar em lutar até o final. E isso complica muito você pensar caso o Lakers tenha uma escolha de top 10, porque uma grande... Se não é uma coisa no final da temporada da NBA, a própria vontade, a simples vontade de você vencer uma partida às vezes é suficiente. Né? Nessa parte da temporada, você tem times que literalmente largam o barco. Né? Então, com o Lakers, muito provavelmente tentando puxar até o final, até o último jogo possível, buscar essa vaga, porque é quase impossível, mas não ainda consegue ser possível, fica difícil você pensar que o Lakers caia a nível de, sei lá, ter uma 8ª, 7ª, 6ª escolha do draft. O LeBron James ali vai fazer com que a situação não chegue nesse ponto. É difícil imaginar o LeBron James ficar fora dos playoffs, mas vocês não acham que o LeBron ele tem culpa no cartório pela atual situação do Lakers devido à situação envolvendo a troca com o Anthony Davis? O LeBron não acabou com o vestiário do Lakers? Eu não tenho nem dúvida disso, na real. O LeBron, quando ele pensou em ir para Los Angeles, ele sabia que ele ia encontrar um time ali muito jovem e talvez emocionalmente instável. Jogadores que ainda precisavam se provar. O Lonzo Ball, que teve muitas críticas no seu ano de novato. O Kyle Kuzma, que teve uma boa temporada de novato, mas que ainda não tinha nada garantido. O Brandon Ingram, que ainda era um cara muito jovem, mas que muita gente achava que... muita gente apostava que ele ia ser um grande jogador, muita gente apostava que ele ia ser um flop. Então, era um time que precisava se provar muito e o LeBron James sempre soube disso. E principalmente nessa situação da troca do Anthony Davis, que acabou não virando nada por enquanto, é um caso que abala os jovens de uma forma muito, muito forte. Tinha um boato de que os Lakers estariam disponíveis para trocar qualquer um ali. Tinha boatos que apenas o Kuzma não seria envolvido, apenas o Ingram não seria envolvido. E você vê que isso afetou o time quando depois do dia da trade deadline, no dia 7... O próprio Lonzo Ball postou no Instagram falando sobre uma música que fala "Nós não vamos para lugar nenhum". Então, com certeza, isso virou um momento algo tenso no vestiário. E depois disso, o time descambou, né? Tava bem antes do Natal, antes do LeBron James se machucar. Voltou o LeBron James e o time não conseguiu engatar de novo. Agora o LeBron James tem mostrado falta de disciplina, tem mostrado atitudes estranhas, como entrevistas em que ele dá indiretas para os jovens. Então, com certeza, eu culpo grande parte disso no LeBron James. Claro que a equipe não é bem montada e tem falhas ali, desde o técnico e tal. Mas eu culpo o LeBron James como um dos principais culpados nessa situação dos Lakers. A dúvida que fica no ar é se o Lonzo Ball estava falando sobre os jovens não sair de Los Angeles ou se estava prevendo o futuro do Lakers em não ir para lugar nenhum nessa temporada. Faz sentido. O LeBron é complicado porque o LeBron ele tem uma relação de proximidade com seu agente tão grande que a gente confunde quando é a Clutch Sports empresa e quanto é a Clutch Sports LeBron. A gente fica na dúvida de se, por exemplo, o Anthony Davis ele assinou com a Clutch Sports, que é do Rich Paul, que é um amigo de infância do LeBron James, e a gente sabe daí que o LeBron James exerce certa influência na Clutch Sports. Então fica aquela coisa, a gente não sabe que quanto é o LeBron fazendo na cabeça do Anthony Davis, se isso realmente existiu, se isso não existiu. É um tipo de poder que um jogador tem, que é uma coisa acho que jamais vista na história da NBA. Assim, nem se você for ver o Jordan, nenhum jogador na NBA chegou até perto de ter o poder que o LeBron tem. E aí fica num ponto onde você tem decisões operacionais, decisões de planejamento, que a galera fica na dúvida
se elas foram feitas de fato pelos responsáveis de equipe, pelo GM, pelo presidente de operações, elas foram feitas pelo próprio LeBron James. E quando você começa a entrar na especulação, você começa a jogar teorias dependendo da narrativa que você quer construir. E a narrativa de hoje é que o LeBron é o cara desagregador e que ele fez tudo isso e que ele destruiu o Lakers, mas a gente não dá pra ter certeza. O que a gente consegue ver, e o que a gente consegue ver de longe é o seguinte: o Lakers, basicamente, qualquer coisa que não fosse contratar o LeBron James, acabou falhando. Você tinha um time que estava praticamente pronto para assinar o Paul George, o time que era favorito para conseguir o Kawhi Leonard, o time que estava muito próximo de conseguir o Anthony Davis, que não tem nenhum dos três, que fez uma montagem de elenco super estranha, com jogadores que a gente via de cara que não tinha... que não é necessariamente ruins, mas jogadores que não seriam complementares ao LeBron. Você vê o Rajon Rondo no lado do LeBron James para decidir um jogo, vê que tem uma coisa muito errada, porque um acaba anulando o outro de certa maneira, e o time acaba sofrendo com isso. São atletas que vieram que certamente não encaixam naquilo que foi a melhor versão, por exemplo, do Cavs, porque a gente tem muitas ressalvas em relação ao Cavs, mas era um time que funcionava em quadra em certos momentos. Era um time que tinha o objetivo de que os jogadores em volta, com exceção, por exemplo, do Kyrie Irving ou do Kevin Love, jogadores que funcionassem em volta do LeBron James e que maximizassem o LeBron James. Só que no Lakers você vê totalmente o contrário. Você vê pouquíssimos jogadores que são complementares ao melhor jogador do time. E aí você vai ver no outro time, você vê que no Houston você tem uma tentativa de ter jogadores complementares ao Rob. O Bucks faz muito sucesso porque tem jogadores complementares ao Giannis. E praticamente todos os times de sucesso na NBA, você tem a estrela e você tem jogadores que complementam essas estrelas. E você vê que o trabalho que foi feito no Lakers para complementar a estrela foi muito ruim. Então, para mim, eu acredito que a maior culpa nesse caso seja do Rob Pelinka e do Magic Johnson. Né? Porque eles que assumiram isso juntos. Eles que fizeram o planejamento de 2018 e 2019. Muita gente tenta fazer teoria comparativa do LeBron, mas eu não sei, principalmente na primeira parte da temporada, eu não sei o quanto que o LeBron fez foi diferente daquilo de uma típica temporada do LeBron James. Eu falei isso em off e falo isso aqui agora. Eu acho que, por exemplo, somente na primeira parte da temporada de 2018 2019, o LeBron jogou mais do que na temporada de 2017 2018. Pra mim, o Lakers estar em nono no Oeste é menos grave do que o Cleveland Cavaliers ter terminado em sexto no Leste. É que é um pouco de senso de proporção também, que acaba não tendo nesse caso por ser o Lakers. Eu acho que a narrativa em cima do LeBron está sendo um pouco pesada. É uma galera que estava há muito tempo procurando um motivo para cair em cima do LeBron James. Esses motivos não estavam vindo porque ele estava toda hora vindo para a final. E eis que surge um fracasso, eis que surge uma instabilidade e todo aquele papo, todo aquele ressentimento que existe e que existem com pessoas que fazem sucesso, com jogadores que fazem sucesso, eles acabam voltando. As pessoas podem achar que eu tô conversando o LeBron aqui, não ligo, mas pra mim eu acho que tá rolando um malabarismo pra botar o LeBron como um vilão da história e pra mim o Lakers não é fracasso por causa dele, pelo contrário. Eu penso que todo mundo tem culpa. O Magic Johnson e o Rob Pelinka pelo planejamento. Muito foi contestado sobre as contratações do Lakers na pré-temporada, que encheu o LeBron James de jogadores que não são tão bons de perímetro, como Lance Stephenson, Rajon Rondo, e o Lakers vinha de uma temporada onde tinha números baixíssimos no perímetro e não mudou nada, não evoluiu nada. Aí outra contestação que entra é sobre a comissão técnica do Luke Walton, que todo mundo tem culpa também, e o LeBron James pela precipitação quando o Anthony Davis falou que queria ser trocado. Ficou empolgado, o Magic Johnson também se empolgou, ofereceu o time inteiro e eles foram responsáveis por quebrar o vestiário. Porque até então vale lembrar que antes da lesão do LeBron James, o Lakers estava em quarto lugar no Oeste e venceu o Golden State Warriors, jogando boa parte do jogo sem o LeBron. Então,
todo mundo imaginou que quando o LeBron voltasse, o Lakers voltaria aos trilhos. Porque o LeBron voltou, o Lakers já estava numa situação de alerta. A campanha do Lakers, que era positiva, ficou ali nos 50%. Então o LeBron voltou, o Lakers ganhou do Clippers, aí ele foi poupado contra o Golden State Warriors, aí voltou e não saiu mais. Mas não foi o que aconteceu por causa do assunto envolvendo o Anthony Davis, porque quebrou o vestiário. Então é um conjunto de erros de Magic Johnson, de Rob Pelinka, de Luke Walton, comissão técnica, LeBron James. Houve um erro de planejamento, uma precipitação por parte do Magic, do Pelinka, do LeBron para ter o Anthony Davis ali ao lado. Não existe oferecer o time inteiro em troca de um jogador. O Anthony Davis é um baita jogador, mas o Lakers está oferecendo demais em troca do Anthony Davis. Isso não existe, quebrou o vestiário. E no final das contas ainda liberaram o Zubac para o Clippers, assinaram com o Bullock. Não foi uma má contratação, mas não faz nenhum sentido ter liberado o Zubac também para o Clippers. Enfim, é um conjunto de muitos erros que foi destruindo a temporada do Lakers. Além do fato de que naquele período sem o LeBron ainda ficou sem Rajon Rondo, Lonzo Ball ainda está sem o Lonzo Ball, que era o melhor defensor da equipe. Chegou a ficar sem Javel McGee, Kyle Kuzma, muitos problemas dentro de quadra, fora de quadra, e o Lakers vai precisar repensar muito para a próxima temporada. Essa off-season dos Lakers é algo que a gente precisa destacar como uma das piores planejamentos da temporada, fácil. A gente sabe há anos já que o LeBron James precisa de um time montado pro perímetro, para um time que seja montado com arremessadores, um time que seja bom de 3 pontos. E o Lakers hoje é o terceiro pior time da NBA nesse quesito, só na frente de Memphis Grizzlies e Phoenix Suns, atrás até do New York Knicks. Então, vocês são um time que é planejado para tentar lutar pelos playoffs, talvez você até chegar em uma final de conferência, e ser um dos piores times no principal quesito da NBA hoje, é um negócio que a gente tem que pensar que não faz sentido. Você pegar o Rajon Rondo e o Lance Stevenson na off-season, dois caras que a gente sempre conheceu por não serem arremessadores natos, e querer montar um time ao redor disso é estranho. Tudo bem, eles são veteranos e tal, tem jogadores novos ali que precisam aprender muito sobre experiência, mas é algo que você tem que explicar, tem que achar uma explicação viável e não consegue, é algo que não faz sentido. Voltando um pouco ao LeBron James, eu penso que a gente precisa entender que o LeBron James sempre foi um cara que... Sempre não, mas nos últimos anos ele tem sido um cara que tem sido protegido também. Eu entendo que o que o Arão disse, que ele tem muita gente que odeia ele secretamente e volta agora a odiar com os momentos ruins, mas ele sempre teve decisões questionáveis nos últimos anos, desde a época do Miami Heat, pouco antes dele chegar à primeira final. Ele teve problemas com o Spoelstra, teve momentos que ele quis demitir o técnico, acabou sendo campeão várias vezes durante a carreira. Teve momentos que ele quis demitir o Ty Lue, que apesar de não ser um bom técnico, a gente precisa ter essa atenção também que o elenco não era bom montado. Teve momentos que ele quis demitir o David Blatt. Então é algo que a gente precisa prestar atenção sobre ele ser um cara que não é tão fácil de se lidar assim. E até ano passado a gente levava isso numa boa, porque ele não é tão fácil de se lidar, mas pelo menos ele te dá resultado, te leva à final, tá, ok. Mas esse ano não tá dando. Então a gente tem que responsabilizar ele também. Além de, claro, Magic Johnson e tal. Mas pra mim, o LeBron James precisa ser cobrado sobre isso, como já tem sido, inclusive. Tem muita gente que já tem colocado o Kevin Durant como o melhor jogador da NBA atualmente, que eu já acho um devaneio. Pra mim, isso não existe. Mas é algo que a gente precisa prestar atenção. O Lakers perdeu ao longo da temporada, porque no início da temporada o planejamento era: o LeBron tá chegando, nós vamos desenvolver o Young Core junto com ele nessa temporada, ele vai ver como vai funcionar as coisas para a próxima temporada, com a aquisição de mais um All-Star, poder brigar por título ou alguma coisa assim, já que poderia ser essa a última temporada do Golden State Warriors no topo e abriria espaço para outra franquia tentar sonhar em conquistar o título da NBA. Mas ao longo da temporada o Lakers foi se perdendo nisso.
principalmente a partir ali do momento da lesão do LeBron James, né? Que o time começou a entrar numa situação de alerta porque estava descendo a tabela. E aí teve o caso do Anthony Davis e aí o Lakers está na situação atual. Um erro de planejamento e uma precipitação tem que responsabilizar todo mundo. Não tem outro jeito. Só, tipo, respondendo rapidinho o que o PH falou, e que ele falou assim, o LeBron chegou a 8 finais seguidas, então a gente relevava. Eu acho que é essa a questão. A questão é que é o seguinte, o desempenho fala, o desempenho mostrava uma atitude, e essa atitude se mantém. O problema é que as pessoas estão interpretando essa coisa como se fosse uma coisa nova, que surgiu há 10, 15 dias, porque supostamente o LeBron largou a temporada. Eu acho que é esse o problema. O problema é que as pessoas estão começando a interpretar isso como se fosse algo novo, porque só se passou a perceber isso porque perdeu. Assim, perdemos, então vamos caçar defeitos, então vamos caçar vilões. As pessoas começam a caçar defeitos a partir da derrota. É isso que me preocupa, porque o cara, esse comportamento ele existe, ele é recorrente, mas existe a justificativa de que começou a 10 jogos. É isso que eu só isso que eu discordo. Não começou a 10 jogos e se algo vem acontecendo, independente da vitória ou da derrota, ele deve ser criticado. Então, assim, pra mim foi uma falha coletiva, né, da imprensa em geral, se é que dá pra colocar dessa maneira, de não ter noticiado isso quando começou. E aí isso fica sujeito a achar que é uma coisa nova e não é uma coisa nova. Enfim, é complicado, né? As pessoas esperam perder, as pessoas esperam dar errado pra começar a tentar discutir o que tá acontecendo e nessas horas a NBA acaba virando um grande brasileirão e acontece. É mais fácil ver as falhas nos momentos de derrotas e nas crises do que nos momentos de vitória. Se tratando de um cara tão vitorioso como o LeBron, que vem de 8, 9 finais consecutivas, é muito difícil você enxergar essas falhas, esses defeitos, né? Nos momentos ruins é muito mais fácil. O Lakers na temporada passada teve uma das piores defesas da liga, um dos piores times no perímetro, um dos piores em lance livre. Veio para essa temporada com a expectativa de evolução em tudo, principalmente impulsionado pela chegada do LeBron, mas isso não aconteceu. Mesmo com o LeBron, mesmo quando o Lakers estava lá em quarto lugar na Conferência Oeste, o Lakers era um dos piores da liga no perímetro, continua sendo um dos piores em lance livre, e parece que o time não treina, parece que não tem evolução. O Luke Walton é o principal culpado por isso? Ele deve permanecer para a próxima temporada ou não? Até o Snoop Dogg recentemente se manifestou a favor da demissão dele. Não acho que o Luke Walton deva permanecer, até pelas questões externas ao jogo, né? Ficou complicado para ele, porque querendo ou não, parte da bucha acaba caindo sobre ele, mas e é complicado porque acontece um contexto parecido com o que aconteceu com o David Blatt, porque você contrata o cara para um tipo de realidade e de repente essa realidade muda radicalmente e fala, vamos lá, se vira. O Luke Walton do segundo ano dele como técnico, o David Blatt do primeiro ano dele na NBA, apesar de ser um cara mais renomado, com mais experiência, mas é Euroliga e ninguém liga. Pelo menos nos Estados Unidos não se tem essa importância do basquete europeu. Então, é complicado isso, e aí você ter que se lidar com isso é difícil, mas uma coisa que dá pra você com o Walton é que você tinha um time que já era complicado de você maximizar, principalmente no ataque, de fazer produzir, e talvez o principal defeito do Luke Walton seja simplesmente não fazer com que as equipes atinjam o seu potencial máximo no ataque, né? São times que às vezes parecem até ser um pouco aleatórios e parece que as coisas um pouco mais na marra do que deveriam. E quando você tem o LeBron James no seu time, as coisas acabam ficando mais mecânicas ainda. Então fica... É um estilo de treinador com mais o fator LeBron que acaba piorando um pouco mais as coisas para ele.
Mas, assim, a questão defensiva eu acho que cai muito em relação à ausência do Lonzo Ball, né? Porque o Lakers era um time basicamente estável durante boa parte da primeira temporada. E aí o Lonzo Ball se machucou e ajudou a defesa do Lakers a cair o nível no final da temporada. E aconteceu a mesma coisa esse ano, né? Não se tem muito A posição de point guard ela é um pouco menos importante defensivamente, pelo menos a nível estatístico e tal, de impacto defensivo por si só, mas ela, pelo menos no Lakers, ela tem o seu impacto, ela tem a sua diferença, porque quando qualquer outro jogador que não seja o Lonzo Ball joga no do Lakers, a qualidade defensiva do Lakers cai bastante. E é isso, é um cara que até consegue se virar bem com o que tem defensivamente, mas que teve problema para potencializar o ataque ano passado, numa realidade mais favorável, e esse ano as coisas estão ainda piores porque o LeBron não ajuda o Luke Walton. O LeBron pessoa não ajuda, mas o LeBron como jogador, o que ele faz bem, o que ele faz mal, também não ajuda. Então eu ficaria muito surpreso de outubro de 2019, quando começasse a próxima temporada, tirando do Lakers fosse o Luke Walton. Agora, pelo amor de Deus, não pense em colocar o Jason Kidd. O Jason Kidd é muito pior do que o Luke Walton. Eu tô com o Arão nessa. O Luke Walton é bem provável que ele vai ser demitido. Eu não acho nem que tem clima mais pra ele continuar na equipe. E a menos por alguma outra situação, algo extra quadra, eu não acho que ele consiga se manter no cargo, não. É um cara muito contestado em LA. Na NBA afora tem muitas críticas a ele. Um time que não parece ter mostrado evolução em muitos momentos dessa temporada. Tem tido alguns destaques individuais e tal, mas acho que não muito mérito do treinamento em si. Esse time do Los Angeles Lakers, que é consideravelmente melhor do que o da temporada passada, pode acabar ganhando a quantidade de jogos. Se vencer só 5 nesse final de temporada, vai ser empatado com o recorde do ano passado. Então eu acho que não tem muito clima pro Luke Walton continuar, não. Bem provável que demitam ele e achem alguma outra opção no mercado. Só que eu não sei quem que eles vão lá atrás, né? Que nem o Arão disse, eu só consigo me lembrar provavelmente de Jason Kidd, que foi demitido dos Bucks, e agora os Bucks estão muito bem. Então essa é uma opção péssima. Eu não sei quem que os Lakers iriam atrás. Tem palpite, tem boatos sobre o Doc Rivers, mas eu não sei como isso vai acabar gerando também. Então a gente tem que manter o olho nisso aí também. Uma das maiores contestações é que na temporada passada o Lakers conseguiu 35 vitórias, com um time praticamente só de jogadores de draft. Mas nessa temporada não houve evolução de todos os problemas da temporada passada, né? Que era o perímetro do Lakers, que o aproveitamento era muito baixo, o lance livre era muito baixo, e faltava alguém para ser decisivo, um all-star, para carregar aqueles garotos, né? Para poder desenvolvê-los. Mas não foi o que houve. O Lakers continua sendo um dos piores da liga no perímetro, em lance livre, com uma das piores defesas. É incrível como um jogador, o Lonzo Ball, que é a segunda anista, faz tanta falta. Aí a gente vê se o Lonzo Ball é o responsável mesmo, só tá carregando sozinho a defesa do Lakers, ou é a comissão técnica que não tá fazendo o trabalho direito, né? Eu defendo a segunda hipótese, que é a comissão técnica não está fazendo o trabalho direito. O Luke Walton não conseguiu desenvolver todos os problemas da temporada passada, e como o Pedro falou, se vencer só mais 5 jogos em cerca de 20 que restam para terminar a temporada, vai ter o mesmo recorde anterior. Então a temporada do Lakers é muito decepcionante. Depois de um início bom, que chegou a animar, todo mundo pensando, o Lakers vai para os playoffs, vai brigar por um mando de quadra. E aí teve a lesão do LeBron e a casa desandou, né? A casa caiu. Isso que o Rodrigo falou me faz lembrar da off-season, que como eu, torcedor de um time da Conferência Oeste, realmente tinha medo de enfrentar o Los Angeles Lakers, pensando lá em novembro, em dezembro. Eu realmente pensava que o time ia continuar naquele nível e tinha chance de eliminar algum time forte aí, talvez não o Golden State Warriors, mas algum time forte, chegar talvez até a final de conferência. E pensando na off-season, muita gente falava que esse time realmente tinha muito potencial. E eu tô 100% de acordo, esse time tinha um potencial de ser algo que não se provou. O Brandon Ingram é o maior destaque desse time, fora LeBron James, e demorou para ele chegar nesse nível, né? Só agora que ele tem uma sequência ótima de 20 pontos por partida,
tem jogado bem pra caramba, tem alguns jogos até de 30 pontos nos últimas semanas. Então, a maior surpresa desse elenco é mesmo o Brandon Ingram. Mas de resto, eu acho que é uma decepção total mesmo. É algo assim que é no meio desse caos todo que tá acontecendo em LA, né? As pessoas não estão percebendo muito isso, mas assim, o Ingram ter deslanchado no terceiro ano é uma coisa que vai ser muito positiva caso o Ingram continue como jogador dos Lakers em 2019, 2020, o que é meio maluco de pensar um jogador que vai pro quarto ano da NBA e que tá jogando bem, jogadores dessa situação costumam se manter nos seus times durante bastante tempo, mas é o Lakers, tem a sombra do Anthony Davis, ele pode ser trocado, então isso acaba sendo positivo tanto para o Brandon Ingram como valor de troca, como o Brandon Ingram para o jogador do Lakers, que pode acontecer tanto uma coisa, tanto outra, né? A situação não permite que se aprecie do jeito que deveria esse mês muito bom do Brandon Ingram, principalmente em fevereiro, mas a médio prazo pode ser sensacional para o Lakers ver que a segunda escolha no draft de 2016 pode sim virar um grande jogador e ele tá no... Foi complicado os primeiros 2 anos porque a questão física pesou muito, ele era muito magro. Mas aos poucos ele foi pegando jeito, deu um pouquinho mais do que outros jogadores. Bom sinal pra torcida do Lakers, o Brandon Ingram jogando desse jeito. Muitos contestam o young core do Lakers, né? E o Brandon Ingram foi alvo já de muitas críticas. Mas nessa temporada ele vem com uma média de 18 pontos e uma eficiência acima de 50% nos arremessos. O Ingram, ele é bastante jovem, tem muito futuro ainda pela frente. Muitos falam que ele é flop, mas nessa temporada ele tem apresentado números até acima daquele que todo mundo fala que é muito superior a ele, que é o Jason Tatum, que não faz uma temporada tão boa assim no Celtics como fez na temporada passada, quando carregou o time praticamente nos playoffs, né, digamos assim. Vocês acham que o Lakers deve se desfazer do young core, deve segurar Brandon Ingram, deve segurar Kyle Kuzma, deve trocar um dos dois, talvez os dois, e nisso também incluindo Lonzo Ball, Josh Hart, enfim? Assim, pra mim, eu não me livraria de nenhum ali não. Eu acho que são todos jogadores que podem se desenvolver bem no futuro e serem jogadores bem valiosos. Mas depende do contexto que você tá falando também. Se pegar numa troca, por exemplo, por algum All-Star, eu acho que vale a pena se envolver uns 2, 3 ali, deixar no máximo um. Mas deixar sair por deixar sair, eu não faria isso não. Eu acho que são jogadores ali que podem ser importantes em uma corrida pelo título. Eu não deixaria sair. Por exemplo, o Lonzo Ball, que é um cara que, apesar de ter muitas críticas em relação ao arremesso, é um cara muito valioso na defesa, algo que a NBA tem tido problemas recentemente. Então, de qualquer forma, eu acho que esses 4 jogadores que você citou, o Josh Hart, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o Kyle Kuzma, são caras que são importantíssimos para o Lakers atual e para o futuro. Podem não estar jogando à altura do que a gente esperava, mas não necessariamente significa que são flops. São caras que a gente tem que esperar muito para poder definir alguma coisa sobre. Para encerrar, vamos fazer um bate-bola jogo rápido. O Lakers vai para os playoffs? Não. Não vai. Luke Walton segue no comando do Lakers na próxima temporada? Segue não. Vai embora. Não segue. O Lakers vai conseguir um All-Star na próxima off-season? Vai. Essa aí foi difícil, mas eu acho que não. Arão, quem que o Lakers vai conseguir de All-Star, na sua opinião? Eu acho que eles vão sonhar com Kevin Durant e vão acordar com Jimmy Butler. Bom, nosso podcast vai chegando ao fim. Muito obrigado a todos pela audiência. Agora as considerações finais de Pedro Henrique Kist. Muito, muito bom participar aqui com o Rodrigo e com o Arão. Falar sobre uma das maiores franquias da NBA, se não a maior. Quem quiser me seguir no Twitter é @ph_kist, ph_QUISTE. E tamo junto. Rodrigo Arão. Bom estar aqui de novo, né? Segundo podcast, né, no For The Win. E a galera que quiser me seguir no Twitter, o Arão Rodrigo, só procurar lá. Tem texto meu de 5 coisas para se acompanhar na segunda metade da temporada. Né? Engraçado, um fato engraçado de que eu falei que talvez o Bulls saia da briga do Zion Williamson por causa do Otto Porter e eles ganharam 6 dos últimos 9 jogos.
Então é isso aí, né? A gente estava com mais frequência agora nos podcasts, temas quentes. É engraçado que se fosse o Orlando Magic com o mesmo time, a gente não estaria falando nada disso e ia achar tudo normal, mas o Lakers é o Lakers, tem os benefícios e os malefícios de ser tão grande. E o malefício é ter gente 45 minutos cornetando uma temporada que foi mais ou menos normal, mas que acabou virando um fracasso retumbante porque é o Lakers, né? E é isso aí, gente. Assunto quente rendeu de novo, foi muito bom estar aqui, espero estar na próxima também. Valeu, galera, muito obrigado por acompanhar o podcast do For The Win. Nos sigam no Twitter, @_ForTheWin. Meu nome é Rodrigo da Costa, se quiserem me seguir no Twitter é @RodrigoCRS_. Um abraço, valeu!